Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 8 ao capítulo 11, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã, visão das abominações de Jerusalém. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentado diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei, e eis que havia uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela ali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta. Então, ressaltando, né? Nós falamos lá no início do livro de Ezequiel que Ezequiel ele foi levado para a Babilônia, né, junto com um monte de pessoas. E ele vivia num lugar, num vilarejo, junto com outros judeus, e lá ele tinha uma casa onde ele recebia as pessoas, né? Então, prova disso está aqui no capítulo 8, que ele estava assentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim. Quando ele tem essa experiência, né, onde ele é suspenso dali, e aí ele fica entre a terra e o céu, e ele é levado a Jerusalém em visões de Deus, a entrada da porta do pátio. Dentro, olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale, né? Lá naquela visão de Ezequiel 1:28. Ele me disse: filho do homem, levanta-te agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? A grande abominação que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações, né? Então, nós vamos ver que ele fala aqui sobre a imagem dos ciúmes, né? Então, havia uma imagem, essa imagem dos ciúmes, ela estava ligada à imagem da deusa da fertilidade, né? Uma deusa que era cultuado pelos cananeus, né? Então, era uma deusa chamada Assera, que Manassés, na época do reinado dele, edificou um altar a essa Assera dentro do templo do próprio Deus, né? Então, aqui é a visão que Ezequiel está tendo. Ele me levou à porta do átrio e olhei que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vi as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis que toda forma de réptil, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava de pé diante da pintura, tendo cada um na mão um incensário, e subia o aroma com uma nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um com as suas câmaras pintadas de imagem? Pois diz: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou esta terra. Disse ainda:
tornarás a ver maiores abominações do que esta que estás vendo. E levou-me à entrada da casa do Senhor, e estava do lado do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, né? Tamuz era um deus babilônico. Então você está vendo, né, que todo o templo está tomado por outros deuses. Disse: vê isso, filho do homem, verás abominação ainda maiores que essa. E me levou para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estava na entrada do átrio, a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adorando o sol, virados para o oriente. Então me disse: vê, filho do homem, acaso a coisa de pouca monta que a casa de Judá o fazerem eles abominação, e que fazem aqui, para que ainda encha de violência a terra e torne a irritar-me? Ei-lo a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos em voz alta, nem assim eu os ouvirei. E aí vem o castigo sobre Jerusalém, que está no capítulo 9. Então ouvi a gritaria em voz alta, dizendo: chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens no caminho da porta superior para o olhar para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou dos querubins sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhes disse: passeia pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspirarem e gemerem por causa de toda abominação que cometem no meio dela. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade, pois ele, e sem com os vossos olhos poupe, e sem com que vos compadeçais, matai. Matai velho, moços, virgem, criança, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que estiver ao sinal, não vos acheguei. Começai pelo meu santuário. Então começaram os anciões que estavam diante da casa. Ele disse: contaminai a casa, encheia de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado, ficado eu, de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: Senhor Deus meu, dar-te-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também, quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como mandastes. E aí o capítulo 10 é a visão nas brasas de fogo. Olhei, e eis que o firmamento que estava acima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche a mão de brasa acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista.
Os querubins estavam do lado direito da casa. Quando entrou o homem, a nuvem encheu o interior do átrio. Então se levantou a glória de Deus e sobre os querubins indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem e o átrio da resplandência da glória do Senhor. Ao tratalar das asas do querubim se ouviu até ao átrio exterior como a voz de Deus, o Todo-Poderoso, quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu o querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs na mão do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. E aí tem a visão das 4 rodas. Olhei, e eis que as 4 rodas junto ao querubim, uma roda junto a cada querubim, o aspecto da roda era brilhante como pedra de berílio, né? Então você vê uma conexão muito grande com o capítulo 1, com aquilo que é relatado pelo próprio profeta Ezequiel no capítulo 1. Andando elas, porém, podiam ir às 4 direções e não viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguia as outras e não se viravam quando ia. Todo o corpo dos querubins, suas costas, mãos, as asas, também as rodas e os 4 que tinha cheios de olhos ao redor. A gente também vai ver uma semelhança muito grande aqui, lá em Apocalipse 4:8, né? Uma semelhança muito grande com essas visões compartilhadas por Jeremias. E aí, a glória de Deus, ela vai abandonar o templo. O templo está totalmente, né, tomado por outros ídolos. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as asas e o elevaram da terra à minha vista quando saíram, acompanhado pelas rodas para a entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória de Deus estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram os querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, semelhante de mãos de homem debaixo das asas, e a aparência do seu rosto era como o rosto do que eu vira junto ao rio Quebar. Tinha o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. E aí o juízo de Deus contra os chefes do povo é declarado aqui no capítulo 11. Então o Espírito se levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, o qual olhava para o oriente. À entrada da porta estavam 24 homens no meio delas, e vi Azanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo, e disse: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra ela. Profetiza, filho do homem. Cai, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. E eu disse: assim diz o Senhor, assim tem dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Não adianta achar que eu não conheço, né? O Senhor conhece tudo aquilo. Salmo 139 fala que a palavra nem mesmo veio à nossa boca e ele já sabe aquilo que nós falaríamos, né? Portanto, assim diz o Senhor: os que de vós matardes e lagardes no meio delas são carnes, e ela é a panela, e vós outros, porém, vos tirarei do meio delas. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor, né? Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne. No seu meio, nos confins de Israel, vos julgarei.
E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos. Antes, fizeste segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então, caí com o rosto em terra e clamei em voz alta e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? E aí, Deus traz a promessa de restauração, já no final do capítulo 11. Veja só, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem habitastes de Jerusalém, e disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por pouco de tempo nas terras para onde fores. Diz ainda: Assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio do povo e o recolherei das terras para onde foram lançados e lhe darei de volta a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-ei um só coração, um espírito novo. Porei dentro deles, tirarei o de carne, o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.